Boa tarde, oitavo ano. A aula de hoje é sobre tipos de predicado. Nós já vimos o ano passado quais eram os 3 tipos de predicado, mas é interessante que a gente tenha essa aula de revisão para vocês poderem recapitular o que seria um predicado. Então, eu tenho que lembrar aí que o predicado é tudo que se declara sobre o sujeito, é tudo aquilo que sobra depois que eu acho o sujeito. Lembrando que em algumas orações, como a gente viu na aula anterior sobre tipos de sujeito, eu tenho oração que eu não tenho sujeito, que ela é composta toda por predicado, ok? Então, aqui, eu tenho escrito aqui no slide para vocês tipos de predicado. Predicado é a parte da oração que geralmente apresenta um verbo e contém uma afirmação sobre o sujeito. Então, foi aquilo que eu disse. Achei o sujeito, tudo que sobrou é predicado. Não tem sujeito, a oração toda é predicado. Seguindo mais adiante, se a gente observar lá na apostila de vocês, na página 64, primeiro tipo de predicado, a primeira classificação de predicado é o predicado verbal. Ah, professora, tem o nominal também, né? Então quer dizer que o verbal é o que tem verbo e nominal é que não tem verbo? Não. Todos os 3 tipos de predicado, eles possuem sim verbo. Porém, a diferença é que no predicado verbal indica-se uma ação do sujeito. E, por indicar uma ação do sujeito, esse verbo da frase indicar uma ação do sujeito, esse verbo é o núcleo do sujeito, ok? E nessa frase do predicado verbal, não pode ter, em hipótese alguma, uma característica do sujeito, que seria o adjetivo e que a gente chama de predicativo do sujeito, porque essa característica acontece lá no predicado nominal que a gente vai ver mais à frente. Então, o predicado verbal tem um verbo como núcleo, não possui predicativo do sujeito, ou seja, característica do sujeito, e indica o quê? Indica uma ação. Esse verbo que indica ação, obviamente, é o núcleo desse predicado. Nos exemplos que seguem, eu tenho aqui, eles revelaram toda a verdade para a filha. Revelaram, que é o verbo, indica uma ação de alguém que praticou essa ação. Nessa frase possui um sujeito, que seria aqui no caso eles, ok? Tirei o sujeito, tudo que me sobrou é predicado. Revelaram toda a verdade para a filha. Observa para a frase de baixo. Choveu muito nos estados do sul do país. Eu não tenho sujeito. É uma oração sem sujeito devido ao verbo que indica fenômeno da natureza. Porém, ainda assim, eu tenho um predicado, que é toda a frase, e ainda assim, esse verbo indica uma ação de chover. A frase de baixo, ocorreu um acidente naquela rua, também composta só por predicado, também indicando uma ação. A antiga casa foi demolida. A antiga casa é o sujeito. Foi demolida é a ação, ou seja, é predicado verbal. Ok? Professora, pode só o verbo ser o predicado? Sim. Para ser predicado, o mínimo que ela precisa é do verbo, indicando ação ou não. Ok? Predicado verbal. Passamos aí para o nosso predicado nominal. Predicado nominal é aquele que possui verbo que não indica ação. Ou seja, se ele não indica ação, obviamente tem que ser os verbos de ligação, que são aqueles que não exprimem ação nenhuma do sujeito. São aqueles, aí eu vou ter que voltar lá na aula, lá atrás, de verbo de ligação, de transitividade verbal. Por quê? Porque todo predicado nominal é composto por um verbo de ligação. E se é verbo de ligação, automaticamente, além de não indicar ação, ele vai estar indicando uma característica do sujeito. Ou seja, no predicado nominal, tem verbo de ligação e vai ter o predicativo do sujeito também. Olha aqui o que
que o esqueminha diz? Possui um nome, ou seja, um substantivo ou um adjetivo como núcleo. Ah, eu esqueci de falar. Se lá no predicado verbal, o núcleo do predicado verbal é o verbo, aqui o núcleo do predicado nominal é o adjetivo, é a característica, ok? É formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, ou seja, quais são as características básicas do predicado nominal? Verbo de ligação, que não indica ação, mais uma característica que nesse caso seria o adjetivo aí. Por quê? Porque o adjetivo ele vai estar indicando estado ou qualidade do sujeito. Ok? Então, só para recapitular: predicado verbal, verbo que indica ação, sem característica, e o meu núcleo do predicado verbal é o verbo. Predicado nominal, o verbo não indica ação, por isso é o verbo de ligação e possui uma característica do sujeito. E essa característica é o meu núcleo do predicado nominal. Ok? Exemplo, ele está triste. Ele, o sujeito, está triste. É o predicado. Está me indica o estado emocional em que essa pessoa se encontra e triste é a característica. Então, está é um verbo de ligação, triste é um adjetivo, portanto, é um predicado nominal e o meu núcleo desse predicado é o adjetivo triste. O homem parecia nervoso. O homem, sujeito, parecia nervoso, predicado, parecia verbo de ligação e a característica nervoso, que é também o núcleo desse predicado nominal. Nosso herói acabou derrotado. Nosso herói, sujeito, acabou derrotado. Predicado, eu tenho aí um verbo que não indica ação, mais uma característica. Então, isso é o predicado nominal. Seguindo, só para vocês recapitularem aí, mas eu já expliquei anteriormente o que seria o verbo de ligação. É aquele, faltou o azinho aí, né? É aquele que une o sujeito aos seus atributos. Ou seja, é a ponte entre o sujeito e o seu estado, a sua qualidade ou a sua característica. O verbo fica aí entre o sujeito e a sua característica. Exemplo, os alunos permaneciam calados. Permaneciam é a forma como eles se encontravam e calados é a característica, ou seja, não está indicando a ação dos alunos, ok? Aí tem mais um exemplo. À noite, os balõezinhos parecem estrelas. Os balõezinhos é o meu sujeito, à noite parecem estrelas é o meu predicado. Parecer é verbo de ligação. Estrelas, professora, não é um substantivo? Sim, se eu voltar lá atrás, eu vou ver que esse substantivo está funcionando como característica nessa oração, ok? Na adolescência, as meninas tornam-se vaidosas. As meninas é o sujeito, na adolescência tornam-se vaidosas é o meu predicado, tornar-se é um verbo que não indica ação e vaidosas é a característica, ou seja, o verbo de ligação está ligando o sujeito à sua característica. Só para vocês recapitularem, né? Continuando, professora, não lembra o que é predicativo do sujeito. É tudo que a gente viu antes ali, do adjetivo, tudo aquilo que indica a característica do sujeito, ok? É o termo que atribui característica ao sujeito por meio de um verbo. Todo predicado construído com verbo de ligação necessita de predicativo do sujeito. Então, onde tem verbo de ligação, tem característica do sujeito, ok? Continuando, ainda exemplos. O seu telefonema foi especial. O seu telefonema sujeito foi especial. Predicado foi não indica ação e especial é uma característica do telefonema.
Mais 2 exemplos. Esta figura parece um peixe. Nossa, professora, mas peixe é um substantivo que nesta oração, neste predicado, funciona como característica da figura. Meu boletim não é esse. Professora, mas esse é pronome, que dentro desta oração também funciona como característica em relação ao boletim. Não podemos esquecer que eu tenho várias outras palavras que não são a palavra sozinha. Ela não é um adjetivo, mas inserida dentro de uma oração, ela acaba se transformando uma característica, ok? Vale lembrar sempre. Aqui eu tenho a diferença entre o predicado verbal e o predicado nominal. Depois, com mais calma, vocês vão observar essa parte aqui do slide e observar aqui o que eu tenho de diferença, o que eu tenho no predicado verbal, que eu não tenho no nominal, que eu não vou de forma alguma confundir as duas classificações. Ok? Depois analisem com mais calma aqui essa parte do slide que é muito interessante também. Seguindo, o meu último predicado é o predicado verbo nominal. Lembra, olha, presta atenção, predicado verbo nominal. Ele está na página 66 da apostila de vocês. Ele exige 2 núcleos. Sabe por quê? Porque ele tem os 2 nomes aí. Ele é predicado verbal, verbo, e ele é predicado nominal também, porque eu também vou ter alguma coisa do meu predicado nominal dentro do predicado verbo nominal. É a junção dos dois. Nossa, professora,